bacana de pesquisar. E é um trabalho que foi comissionado pelo Rumos, Arte Cibernética do Itaú Cultural, que não está ali anotado, mas é isso. Eu vou rodar o vídeo aqui então. É um jogo que acontece no espaço urbano por meio de uma interface mobile geolocalizada. Orientado pelo mapa de uma região pré-determinada, o jogador deve percorrer do ponto A ao ponto B sem passar sobre as minas. Caso ele tome a decisão de direção errada, ou esgote o tempo máximo de cruzamento entre os pontos, o jogo acabará para ele. Esse trabalho, ele me fez pensar que esse mapa e esse GPS, muitas vezes, eles não dão conta de toda a informação que tem num percurso. Por exemplo, quando eu saio de casa, nada garante que eu vou conseguir fazer esse percurso completo, que eu vou chegar de um ponto até outro, porque tem muitas coisas que acontecem no caminho que a gente não prevê. Quando eu uso um mapa, eu uso o mapa para me localizar ponto A, ponto B, onde eu escolho qual é o meu destino, né? Qual é esse ponto B. Mas no campo minado é quase que ao contrário. Em tempo de euforia coletiva pelo uso de mapeamentos e compra de aparelhos GPS, que já se encontram hoje de variadas formas, seja para o monitoramento de veículos, de cachorros e até mesmo de bolas de golfe, Campo Minado não pretende indicar o caminho certo, mas uma matriz de possíveis erros, de incertezas, de exploração e experimentação do território percorrido. A metáfora do Campo Minado nos indica pensar sobre as camadas invisíveis e imponderáveis dos nossos percursos diários. Espero que tenha sido possível compreender por meio do vídeo como é que funciona, mas é um jogo de campo minado, que ele acontece na rua, que ele traz um aspecto lúdico, né, do jogo e etc., mas é interessante como a apresentação desse trabalho em diferentes contextos, ela vai ganhando e vai se redimensionando de um modo distinto. Por exemplo, ele foi apresentado se a gente joga Campo Minado, esse é um jogo que a gente já conhece faz tempo, que ele era jogado nas telas de computador, nos PCs, né? E na medida em que eu dimensiono esse jogo para o plano da cidade, ele passa a se relacionar com a nossa vida de um jeito... Ele foi instalado, por exemplo, 2 meses numa praça próxima à Avenida Paulista, em São Paulo. Então, ele passa a se relacionar, a criar relações com a cidade. E que relações são essas, né? Então, relações, por exemplo, em São Paulo, você quando compra um GPS, você tem uma ideia de poder controlar determinado espaço ou lugar, né? E o jogo, ele vem apontar para uma qualidade invisível, para algo que não se pode controlar.
né, para algo que possa acontecer no seu caminho e que você não pode controlar. Tudo que as empresas querem que você faça é que você acredite que com um GPS você vai conseguir controlar, você vai conseguir se deslocar do ponto A ao ponto B sem erro, assim, né? Mas o jogo aponta para uma falha, né, para algo que possa ocorrer no meio desse caminho. Só retomando, assim, a instalação dele, então, da Avenida Paulista, ele traz para uma relação. O que é Campo Minado pensado num polo comercial e de serviços, e de troca de informações e de, enfim, desde bolsa de valores, de tudo, ou das relações que se estabelecem de negócios, relações políticas. Então eu comecei, na medida em que eu levei o trabalho para a cidade, eu comecei assim, eu me relacionava então com o mendigo da cidade, eu me relacionava com o empresário que tinha um apartamento ali bacana na Paulista, eu me relacionava com muita gente e me trazia também essa ideia de um contexto do que seria pensar Campo Minado nessas situações. Eu tive uma situação em que eu pude apresentá-lo em Nova York, e daí levá-lo para Nova York. O que é Campo Minado em Nova York, né? Assim, então, a ideia de... Enfim, ele tem um caráter lúdico, mas a ideia de bomba, de apresentá-lo no Central Park, ela é eminente, né? Assim, não era uma ideia que estava premeditada, mas na medida em que eu instalo o trabalho em diferentes contextos, ele vai ganhando também novas caras, né? Então ele vai podendo ser lido de outros modos. E o Campo Minado, então, ele traz, ele é um trabalho que eu posso instalar em qualquer lugar, né? Então, diferentemente do Alexandre Sirrenes, que ele tem um lugar específico, o Campo Minado, o que ele vem trazer de uma ideia, né? É que qualquer lugar da cidade, desde que chegue sinal de internet e de GPS, de satélite, eu posso então criar um campo virtual ali e eu posso transformar aquele lugar num espaço vivo de um jogo, por exemplo, ou de uma experiência artística. Então, é como criar ou acrescentar uma camada de informação sobre o território para transformá-lo em outra coisa. Isso eu estou dizendo porque em São Paulo, por exemplo, a gente tem várias praças públicas que elas não são usadas para absolutamente nada, assim. E, por exemplo, essa que está na tela, que é a Praça Pan-Americana, que é uma praça de circulação de carros o tempo todo ao redor dela, e que, na medida em que você aplica essa camada de informação sobre ela, e que você pode, então, utilizá-la como uma praça de jogo, você pode voltar a habitar essa praça novamente, né? Então, Então, aqui são algumas imagens de apresentações do trabalho. E, bom, então, a questão do lugar tem essa do contexto, de onde ele é apresentado, e de camadas de informação e da experiência desses lugares, quando eles contêm esse tipo de informação, e de uma tentativa de controle dos espaços e dos lugares, quando eles passam hoje a não estarem mais dados simplesmente pelas paredes ou pelo que é físico, pelo que é de concreto, né? Por exemplo, uma relação clara assim, para a gente é a relação da casa, né? Que a casa, por exemplo, ela não está mais dada aos limites das paredes ou aos limites dos muros, né? Então, se você tem uma família, que você tem uma criança, você já não tem mais controle o controle de entrada e saída de uma criança para a rua, ele já não é mais dado pela porta, né? Ele é dado também pelas conexões ou pela informação que tem dentro dessa casa também, né? Então ela sai e trafega em outros espaços fora do controle patriarcal ou que antes poderia controlar isso muito bem. Então, bom, esses são os 3 trabalhos que eu trouxe para vocês. Eu não vou me prolongar, mas só para fazer então esse fechamento, voltando no início da fala, são trabalhos então que procuram lidar de modos distintos com a questão do lugar ou do espaço, do corpo do sujeito nesses lugares e da informação.
como a informação atravessa ou está sobreposta sobre os lugares, ou como ela está de modo invisível nas nossas relações. Então, isso para pensar, eu trago isso pensando sobre um plano informacional, mas evidentemente isso está em tudo. Como agora eu falando sem saber exatamente o que vocês estão pensando. Então, existe aqui uma ligação, existem conexões, né, invisíveis no lugar e que a gente não controla. É tudo que a gente gostaria de saber, principalmente quando a gente vai viajar para algum lugar fora da nossa cidade, por exemplo, e que essa cidade ela tem um monte de detalhes, um monte de sutilezas que elas não estão dadas, né? Então são coisas que você vai descobrindo com o tempo, com a construção das relações, etc. Então com isso eu encerro a minha fala e obrigado. E passo a palavra para o Marcelo. Boa noite. Bom, gente, em primeiro lugar eu queria agradecer muito o convite, professora Laurita, estar nesse evento. Eu confesso, e aqui, sendo bem sincero, né, sem demagogia, eu fiquei muito feliz e surpreso com o convite. Quando a gente termina um trabalho, né, com uma tese que eu defendi em março, a gente sempre fica aquele sentimento de, e aí? Né? O que é que vai acontecer depois? O tempo de maturação, o que é que a gente vai fazer depois? E de digerir, na verdade, né? Maturação. Né? É digerir aquilo que a gente fez, que a gente pesquisou, demora até a gente se tocar e pensar assim, poxa, isso aí realmente tem algum significado para o que você se pretendeu fazer durante 4 anos. E o e-mail da professora Laurita me deixou muito feliz por isso, porque eu vi que tem realmente um lugar para essa pesquisa, esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo, né? Apesar de ser algo muito recente, né? Mídias locativas, a gente fala de mídias locativas, as pessoas ainda... Hein? Como? Que é isso? Mas eu vou... Em novembro agora, eu participei de um evento internacional que já teve como tema mídias locativas e transmídia. A gente percebe que a coisa está começando a se disseminar por aí, né? A ideia do lugar, do espaço, o estudo, né? Pelo menos a proposta de estudar esses campos. O que eu vou trazer para vocês aqui na verdade, é um resumo da minha tese, tá? É um pouquinho mais cabeçudo do que Cláudio trouxe, então eu vou pedir paciência para vocês. Claro que tem alguns videozinhos aqui bem descontraídos, né? Para a gente poder não ficar só no acadêmico chato. Vamos lá. Então, a tese, ela acaba... Teve uma coisa interessante durante a defesa, que foi a sugestão da troca do título. Porque, primeiro, o título da tese seria a comunicação locativa em zonas Bluetooth, estudo do lugar na comunicação. Mas como a evidência do estudo do lugar ficou... o estudo do lugar ficou mais evidente na tese, então houve essa sugestão de troca. Então ela ficou com esse nome, Lugar na Comunicação, um estudo da comunicação locativa em zonas Bluetooth. Bom, aí eu vou fazer uma retrospectiva rápida. No final do mestrado, durante o mestrado eu trabalhei com transmissões radiofônicas. A minha proposta na dissertação era estudar modelos radiofônicos e não radiofônicos. Então, o que a gente poderia se considerar hoje, né? O que estamos considerando, né? Essa dissertação foi finalizada em 2007. O que estamos considerando realmente como rádio e aquilo que não podemos considerar como rádio. Isso tudo surgiu, esse questionamento, quando descobri o podcast. Não sei se todo mundo que conhece o que seria um podcast, tudo bem? Então, para quem não sabe, o podcast é um programa de rádio, entre aspas, tá? Que é disponibilizado na internet e qualquer pessoa pode produzir o seu e tornar acessível. E isso aí ficou me intrigando bastante. Fiz, espera aí, se a gente pode agora criar um programa de rádio, sim, mas aquele modelo de rádio lá onde tem a instituição, meio de massa, né, todo mundo, aqui ninguém pode
o que quiser, tem que falar aquilo que a rádio tá. Então aí começou esse embate. Só que no final, né, já tinha entregue as minhas versões e tal, eu encontrei esse projeto que aí que me voltou o bichinho do pesquisador começou a cutucar de novo. Eu falei, peraí, isso aí não é nem radiofônico, isso não é radiofônico e nem não radiofônico, isso aí é alguma coisa que está totalmente fora da minha classificação. Tanto que eu tive que abrir uma outra categoria, que é os não classificáveis, sei lá. Eu nem lembro agora como é que eu classifiquei isso. Então, o que é esse projeto? Na verdade, uma instalação, né, artística, em que você tem falantes, né, tem microfone, falantes, um computador, um transmissor de FM, né? Então esse carrinho sai andando pelas praças e as pessoas chegam no microfone e começam a falar. Só que aí o que acontece? Você pode atingir tantas as pessoas que estão na praça, ali naquele lugar, você pode atingir as pessoas que estão acessando essa rádio pela internet, porque é transmitido lá, né, pelo laptop, tá? E você pode também atingir as pessoas por ondas de rádio. E agora? Bom, aí foi todo o questionamento que surgiu para poder dar continuidade, na verdade, aquilo que eu estava pensando. Então é isso, aí foi aí que deu o start para o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, né? Que esse estudo, essa proposta, na verdade, de começar a estudar o lugar e a comunicação, né? Tem tudo relacionado com isso aí. Bom, aí começou o grande embate, né? Tá, eu quero estudar o lugar, mas como é que eu vou... O que é que eu estou chamando de lugar? Né? E aí eu tive que recorrer, né, à filosofia, por uma questão mesmo de não me... Eu sempre tenho isso comigo, de querer ir até... Onde é que está a origem da coisa? E eu vi que poderia chegar nessa origem da coisa indo aos filósofos, né? Poderia ter ido para outro caminho? Poderia, mas aí decidi fazer isso. E aí fui buscar lá na primeira... Bom, aí eu tive que fazer essa conceituação, que é que eu estou chamando de lugar. Para conceituar lugar, eu tinha que também conceitar o que é espaço e o que é território, que são três conceitos muito próximos. Inclusive, os próprios teóricos que trabalham, né, com esse tema, você vê que não tem um acordo, eles não chegam a um acordo, não chamam de lugar o que é espaço, outros chamam o que é espaço o que é lugar. Então, eu tive que criar o meu conceito de lugar, tá? A partir dos teóricos, lógico. Então, eu primeiro conceituei o que seria espaço para mim e percebi que durante a pesquisa o espaço tem duas formas de se entender, tanto o espaço abstrato, que é o espaço que surge lá ainda com Demócrito de Abdera, né, da teoria do átomo, né, passa por Platão com o receptáculo, a ideia do receptáculo, da cora. O que Platão fala de espaço é algo que é totalmente amorfo, ele vai se adequar a depender do conteúdo que ele venha a receber. Isso é muito abstrato, né? Então não dá nem para a gente imaginar o que seria essa coisa. E depois o conceito, o conceito mais concreto, mais tangível do espaço, que vem com Aristóteles. Foi aí que eu comecei respirei, né, mais aliviado, fiz, pô, eu tenho um caminho aqui que eu posso fisgar aí para chegar no que eu quero, no que eu estou chamando de lugar, que seria a ideia do corpus. Então Aristóteles trata do conceito de espaço a partir da relação entre os corpos, né? Então eu tenho esse copo, essa jarra, então o que ele determina de espaço é a distância que está entre esses dois objetos, os corpos. Se eu diminuo o espaço, aumento. Então agora para mim isso aqui é totalmente, assim, não é totalmente tangível, mas a gente consegue enxergar o que seria esse espaço, né? Ou consegue pelo menos mensurá-lo, né? O que não era possível lá na teoria do átomo de Demócrito de Abdera, né? Que ele falava que os átomos precisariam de espaço exatamente para determinar a consistência do material. Então, o tecido vai ter uma diferença, né? Um espaço entre os átomos diferente do corpo, e daí vai.
Bom, seguindo na minha busca pelo conceito do lugar, eu achei o que eu estava procurando com Heidegger. Porque eu não sou um estudioso de filosofia, tá, gente? Então, isso foi todo um trabalho que eu fiz para chegar nesse conceito de lugar. Então, eu não sou um especialista em Heidegger, ou Platão, ou Aristóteles. Então, eu fui buscar as fontes mesmo para atingir um objetivo, ok? Então, o Heidegger, ele tem um texto, né, um trabalho que ele é intitulado Construir, Habitar, Pensar. Construir, habitar, pensar. Acho que é isso. E nesse texto, ele é bem categórico em afirmar que o lugar é um ponto fixado no espaço. E aí vem, né, a minha relação com o Aristóteles e o espaço concreto. Então, é do espaço concreto que surge o lugar, na minha percepção, porque eu tenho esse ponto fixado. Então, eu fixei um ponto no espaço, ali é meu lugar. E aí ele trata também a ideia da ponte, né, o que é que liga um lugar a outro lugar, né, ou a ponte, né, as margens de um rio. É bem interessante o texto. Quem quiser, filosofia, tá? Então, vocês se querem entrar, mas é filosofia. Então, esse ponto fixado no espaço, na verdade, eu não me dei por satisfeito com esse único conceito de lugar, tá? Lógico, eu não poderia ficar somente no Heidegger. Então eu fui buscar outros autores, né? E daí passei por Dessertor, o Lefebvre, né? Vou falar de espaço também, o Tim Cratchell, que na verdade são autores mais modernos, né? O Tim Cratchell, a Dori Massey. Bom, eu posso falar vários autores aqui da tese. O que é que eu pude trazer desses autores? É que, além desse ponto fixado no espaço do Heidegger, é necessário que nesse ponto fixado, nesse lugar, haja, ou seja, é possível que haja relações entre as pessoas. Então, não basta que seja um ponto. Esse ponto, precisa acontecer alguma coisa nesse ponto, para ser bem claro. E isso já quebra toda a ideia anterior e diferencia do que seria o espaço, né, lá no Platão, no Aristóteles, né? Bom, o território foi um conceito que eu trabalhei menos, né? Fui lá mais em Derrida, Guattari, para ver o que ele chama de territorialidade, desterritorialidade, né? E cheguei a essa diferença, essa característica, que seriam os limites estratégicos de fronteira sob controle, vigilância e monitoramento. É o que a gente vê muito hoje aí com as nossas queridas ou não câmeras de vigilância, né? Então são elas que monitoram e determinam os limites, as fronteiras, né? Tem uma possível origem da palavra território, que seria de terror, né, em francês, exatamente o momento onde você vai criar as tensões. Então você tem os limites, as fronteiras, e o território se estabelece entre esses limites, essas fronteiras, né, através do terror. Bom, mas essa é uma das definições do território. Bom, para o trabalho em si, o conceito do lugar está começando a se formar, né? Mas eu precisaria de um conceito mais específico da minha área, né? Fui da filosofia, mas não é o que eu trabalho. Eu sou da área de comunicação. Então eu fui buscar o conceito do que seria esse lugar que eu estou chamando, né? Do ponto fixado, com relações e a comunicação. Aí me deparei com essa situação, né? Um simples jogo de futebol. E comecei a refletir, para esse jogo de futebol, ele tem algumas formas, né, que pode ser que eu posso interagir com ele. Eu posso estar presente no estádio, né, lá, ou de certa forma eu estou no mesmo contexto, eu estou no mesmo lugar de onde está acontecendo o evento. Eu posso me comunicar, se eu quiser, com o jogador, com o juiz, com quem tiver, qualquer um dos atuantes ali, ou habitantes lá do Latour, né? Mas eu estou no mesmo lugar, né?
Mesmo que o juiz não me ouça, eu xingo ele, mas estou lá tentando me comunicar face a face com o juiz. Do outro lado, né, superior, à direita, eu posso assistir esse mesmo evento através de uma mediação, ou seja, uma televisão, e aí eu já tenho uma desvinculação de contextos. Eu já posso xingar e o juiz não vai me ouvir. Então tem aí já uma separação clara dos contextos. Eu posso ouvir por rádio da mesma forma, tá, diminuindo aí sem querer de encontro às teorias do rádio que eu defendi, né, mas diminuindo um pouquinho das sensações, né, a imagem, um pouco mais de sensação, nesse caso do futebol. E por fim, eu posso também assistir esse jogo de futebol num lugar, né, no estádio, e recebendo informações que não estão necessariamente, que não são produzidas necessariamente naquele lugar, que é através de um celular. Eu posso acompanhar aquele jogo pelo Twitter. Eu posso acompanhar, eu estou no estádio, mas eu posso acompanhar ele pelo Twitter. No final, não vou chegar a esse ponto de apresentar uma etapa de conjugação dessas formas, né, que seria, eu posso estar no estádio, posso ouvir pelo radinho de pilha, posso acompanhar pelo Twitter, né, eu posso ter essa conjugação de formas, né. Mas, então, essa situação, esse evento aí, e me chamou a atenção, fiz, opa, é alguma coisa que está acontecendo aí que a gente não tinha observado antes, fazendo a relação do lugar e da comunicação. Então, cada situação dessa, né, situação do mesmo evento, você tem tipo de comunicação, forma de comunicação diferente. Bom, esse seria um resumo, né, do quadro que eu estou chamando de lugar. Então, um ponto fixado com fluxo de informação, que trabalha muito com a questão do fluxo de informação no lugar. A Dori Massey é uma geógrafa, então também fui lá na geografia, né, pegar os conceitos de espaço e de lugar, o pertencimento desse lugar. Tem outros geógrafos também que falam sobre que relação você estabelece com o lugar. O Yifan Tuan, ele é um chinês. Eu estou lembrando aqui de outro conceito que é bem interessante, que ele fala de existential insiders. É um outro geógrafo, o Health, ele fala lugarização. É bem interessante. O ponto em que você se relaciona com aquele lugar, né, o nível de pertencimento ele vai aumentando, mas também pode diminuir, que ele chama de deslugarização, né? O placeless e o placelessness. Bem interessante. Que ponto, por exemplo, os refugiados, né, apesar de não estar no mesmo lugar, no lugar que seria de origem dele, ele mantém esse placeless, né, essa lugarização por todo o sentimento, né, o pertencimento que ele tem com a terra natal. No final,